O livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 16, no seu verso 27, nos diz: acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Esse desejo, esta ação deste carcereiro, que o texto nos fala, tirou a espada e quis matar-se, é algo que infelizmente tem sido muito comum nos nossos dias. No Brasil, por exemplo, é o 8º país no mundo e o 4º na América Latina em termos de suicídio. Os suicídios são abafados pela imprensa. Tudo que é veiculado pela imprensa tem forte impacto sobre as pessoas. Existe um código extraoficial que os suicídios não devem ser noticiados. É colocado à margem da ação jornalística por se tratar de um ato extremamente íntimo e individual. A publicação desses fatos impressionaria aqueles que já possuem uma predisposição a esse ato de tirar a vida. Quando alguém deprimido começa a ver outros casos, o mesmo passa a ter mais coragem de realizar o triste ato de dar cabo da própria existência. Essas notícias estabeleceriam o caos na sociedade. Uma pessoa tira a vida no mundo inteiro a cada 40 segundos. Uma pessoa suicida precisamos sim, diante dessas ocorrências que infelizmente estão ocorrendo em nossos dias, nós precisamos discuti-las e principalmente discuti-las à luz da palavra do Senhor. Suicídios matam mais do que homicídios e desastres. No ano de 2012, a Organização Mundial da Saúde anotou 883 mil suicidas e contra 669 mil que foram mortos por guerras, homicídios e desastres. Há causas que podemos dizer para uma pessoa chegar a este ponto extremo na sua vida, é a solidão, que é uma espécie de uma máscara que, encoberta pela a dor profunda e a vergonha sentida por algum acontecimento na sua vida. Existe também a depressão, que é um isolamento, o choro, a irritação. A pessoa fica sem prazer nas atividades diárias. Existe também o que podemos colocar como causas, os transtornos mentais. Também os problemas conjugais, familiares e de relacionamento. Pessoa sofre um problema de separação, de divórcio. A pessoa que é traída,
Todos esses acontecimentos trazem profundas dor, problemas financeiros e profissionais. Atualmente, o chamado bullying, que é uma perseguição, uma gozação, especialmente entre os adolescentes. Problemas na adolescência, problemas de lutos, de pessoas ente queridas que se partiram, problemas de drogas, timidez. Então são causas que pode trazer esse desejo da pessoa tirar a própria vida. Devemos entender, à luz da palavra do Senhor, que a vida é uma dádiva de Deus. A vida não nos pertence, foi Deus que nos deu, e de maneiras que devemos viver para Ele. Fomos formados lá no Jardim do Éden, podemos ver que Deus tinha satisfação em ter uma comunhão com os nossos primeiros pais. O que ocorreu foi que eles desobedeceram a Deus, adentrou o pecado no mundo, e isso criou uma separação, mas Deus restaurou essa separação, aleluia, através do Senhor Jesus Cristo. E nós agora, em Cristo Jesus, podemos ter vida e vida em abundância, de maneiras que a nossa vida, ela tem um significado, uma importância muito grande. Não podemos ficar profundamente abatidos a ponto de chegar a querer, a pensar em tirar a própria vida, pois a vida pertence a Deus. Deus soprou o fôlego de vida quando nós nascemos. A palavra de Deus nos diz no livro de Jó, capítulo 34, verso 14: se ele pusesse o seu coração contra o homem, essa parte diz, se Deus quisesse nos destruir, se Deus quisesse, no momento, querer destruir o homem, ele o faria. E a parte B diz, e recolhesse para si Deus o seu espírito e o seu fôlego. Então Deus, Ele tem esse poder, mas Ele nos oferece gratuitamente esse privilégio de poder viver. E aqui nós vemos que o fôlego, fala do fôlego da vida. O fôlego é simplesmente a parte do mecanismo humano que mantém juntos a alma e o corpo. Quando paramos de respirar, que é o fôlego da vida, o corpo falece e a alma, ela vai para Deus ou vai para um lugar que a Bíblia fala do Sheol, do inferno. Por isso, o fôlego não é o mesmo que o homem interior, que é formado de alma e espírito. Por isso, essa importância que devemos dar para a vida. Nós fomos formados e temos, sim, obrigação com relação à nossa vida. O salmista, no Salmo 39, verso 4, ele dizia: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade.
Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Por isso, precisamos dar o devido valor, o extremo valor para a vida. O salmista também, ele dizia no Salmo 139, no verso 13, ele diz: pois puseste o meu interior, entretestece-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Por isso, devemos entender que a vida é uma preciosidade que Deus nos deu. Precisamos cuidar da melhor maneira possível da nossa vida. E no texto lido sobre este carcereiro, nós vemos que houve uma grande mudança na sua vida. Estavam presos Paulo e Silas, estavam no cárcere, tinham sido açoitados de uma maneira totalmente injusta, porque Paulo, ele expulsou um espírito de adivinhação que tinha uma jovem, e isso deixou os proprietários dessa jovem perderam seus recursos. Agora Paulo estava com Silas na prisão, estavam machucados diante dos açoites, mas eles oravam e cantavam hino. Isso nos mostra que os inimigos de Cristo não poderão destruir a nossa fé em Deus e o amor por Ele que o crente tem pelo Senhor Jesus Cristo, que mesmo no meio das piores circunstâncias, Deus dá graça suficiente àqueles que estão na sua vontade. E eles cantavam, e houve um grande terremoto. Os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Diante desta ocorrência, o carcereiro quis tirar a própria vida, mas Paulo clamou com grande voz: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Então, meu prezado ouvinte, talvez você já tenha tido um pensamento a respeito de tirar a sua própria vida. Não te faças nenhum mal, porque o Senhor Jesus, Ele está perto de você. E aquele carcereiro, pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, como que dizendo para eles, como que eles sendo algumas pessoas, uns agentes divinos, mas Paulo e Silas não eram nada disso, eram simplesmente pessoas comuns como nós. E ele fez uma grande pergunta para Paulo e Silas: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Esta é a grande pergunta mais importante que alguém pode fazer. Se você passa uma situação difícil, faça essa pergunta para Deus: que é necessário que eu faça para me salvar? O indivíduo precisa saber
e está perdido antes de ser salvo. E este carcereiro teve esse discernimento. E daí Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Assim, ele pôde crer no Senhor Jesus como seu Redentor, como Salvador, como Senhor da sua vida. Crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que Ele perdoa o pecado e que Ele nos dá o Espírito Santo, que está sempre presente conosco para nos ajudar, guiar, consolar e nos levar até o céu. Por isso, que nesta manhã você também tenha este desejo de suplicar a Deus a salvação da sua vida. E assim, você poder dizer, como disse mais para frente o apóstolo Paulo, escrevendo aos próprios Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, felizmente passamos por tempos com grandes aflições, com grande perplexidade, que circunstâncias vêm sobre as vidas das pessoas, que muitas delas perdem a vontade de viver, querem dar cabo de sua própria vida. Mas, Senhor, que possam entender que a vida é um dom de Deus e que somente tem o valor quando estamos na presença de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Abra, ilumina o entendimento, toca nos corações. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.